Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Como está o som aí para vocês? Maravilha. Bora lá começar então o nosso dia. Sejam bem-vindos. Hoje 24/7, semana, praticamente última semana do mês, né? Semana que vem só temos a segunda-feira para encerrar nossas atividades do mês de julho. Já vamos caminhando para agosto de 2017, hein? Logo logo eu já tenho Jingle Bell aí nas paradas, né? O ano passando muito rápido. Vamos aproveitar tudo, o máximo que der para aproveitar esse ano. Ainda tem muita água para rolar, dá para fazer muita mudança, muita transformação, muita melhoria naquilo que está errado, dá para consertar ainda e salvar o ano, né? Então vamos trabalhar nesse propósito, vamos buscar os melhores resultados possíveis, dando o nosso melhor. Quero começar aqui com vocês hoje, fazendo aquele nosso estudo matinal de preparação, determinando alguns pontos relevantes para hoje, pontos que nós vamos utilizar aí, vai servir como base para tudo que fizermos hoje, né? Então a gente vai tratar hoje, dia 24 de julho, os pontos do mini índice, os pontos do mini dólar, os pontos da Petrobras e também da Vale. Esses principais pontos aí, desses principais ativos que eu acompanho todos os dias. Então vamos começar aqui pelo nosso índice futuro, para a gente determinar quais são esses pontos, né? Que pontos importantes a gente tem aí para hoje no índice futuro. Quando eu levo para o diário, eu volto a me recordar das linhas, né? Dos níveis de preço que o mercado marcou, que está deixando a gente numa falta de tendência terrível, né? Então a gente tinha, vou colocar um pouquinho mais para baixo aqui, a gente tinha lá atrás, né, um período de grande consolidação também. A falta de tendência vem já de longe. A gente teria aqui pelo menos isso aqui, claro, uma bela de uma pernada, né, mas depois a partir daqui parou, né, não tinha mais movimentos interessantes ali, ficaram cada vez mais curtos, até que veio esse gap e a gente, depois do gap, também andamos com lateralmente, mas com muita volatilidade, mas lateralmente. Algumas sequências de dias positivo, 3, 4 dias positivo, depois 3, 4 dias negativo, e você percebe isso aqui, aqui depois positivo de novo, negativo de novo, uma intervençãozinha aqui de um dia verde, depois um dia muito forte de baixa, aí largou o RMI, subiu, um dia muito forte de alta, um outro dia neutro, e aí a gente vai mesclando, e depois uma sequência na semana anterior, né, retrasada, há 2 semanas atrás, uma sequência bonita de alta aí de 5 pregões seguidos subindo, e aí interrompido aí depois, e agora a gente vem de 3 dias de queda. Então isso é uma lateralização, é chato de trabalhar, né? A gente tem mais dificuldade no intraday porque não tem uma direção clara para o mercado está caindo, de repente ele volta tudo, ele está subindo, rompendo topo com força, tudo inclinado para cima, de repente ele volta tudo, e isso dificulta, não impede nossa atividade, nosso trabalho de ser realizado ali no intraday, mas dificulta o nosso trabalho em busca dos nossos pontos, dos nossos resultados. Mas o mês está muito bom, o mês está excelente, no ponto de vista técnico, aprendizado. Todo mês difícil eu encaro como um mês de aprendizado. Tivemos um mês muito mais difícil que foi do ano, que foi fevereiro, e foi o melhor aprendizado que nós tivemos aqui em fevereiro. Então encaro que a dificuldade desse mês tem sido justamente para dar mais
informação, mais educação, mais cuidados, né? Coisas que de repente o dia que estivermos numa fase muito boa, a gente não vai dar atenção. O dia que a gente estiver numa fase muito boa de ganhar, muitas coisas vão ficar meio que esquecido, porque até quando eu erro, dá certo, né? Então eu não vou perceber que errei, não vou dar valor para o meu erro e nem para aquilo que é importante para não cometê-los, né? Então a gente toma mais cuidado nos momentos difíceis do que nos momentos fáceis. Isso é natural, né? Isso acontece com todo mundo, não tem como ser diferente. Mas os momentos ruins ou difíceis são importantes para isso, para a gente ajustar os lemes, né? As lentes, né? Ajustar as lentes novamente e voltar, pôr o foco naquilo que é importante, aquilo que é para sempre, né? Tem coisas que é momentâneo, um momento mais difícil, um comportamento mais errático, são momentâneos. Agora, o que sempre acontece de bom, o que sempre permanece acontecendo em momentos bons, momentos ruins, dá atenção para essas coisas, porque essas coisas, independente de qual maneira ele vai, né? A gente, no dia a dia até, a gente fala, bom, estamos levando a vida aos trancos e barrancos, mas está levando a vida, né? Então o mercado, o preço vai fazer um movimento, mas ele às vezes vai aos trancos e barrancos, ele nem sempre vai, quase sempre, né? Ele vai aos trancos e barrancos e nem sempre ele vai de forma limpa, direta, fácil de se observar o início, até porque ele não foi feito para isso, não foi feito para ser fácil, né? Então a gente tem que ter o entendimento de que ele não vai facilitar. Nós temos que encontrar facilidades para desenvolver nosso trabalho. Uma delas é a abordagem de se preparar, né, para a abertura do mercado, onde você faz o seu estudo agora com a mente vazia, né? Mente limpa, você se prepara, você observa o gráfico, você observa do tempo maior para o tempo menor, de trás para frente, de frente para trás, e friamente você chega a algumas conclusões. Porque depois, quando o mercado estiver fritando na tela, você vai ter emoções envolvidas e que pode comprometer a sua boa análise. Então você faz isso de manhã, você busca se concentrar nisso que é mais importante pela manhã, e aí depois você tem o dia para se balizar naquilo que você determinou, né? Não é para você acertar a direção, se o candle vai ser verde, se o candle vai ser negativo, vermelho hoje. Não é para isso o estudo matinal. O estudo matinal é para se preparar, para que se subir até onde podemos ir, como tentar se aproveitar, em que momento fica mais importante, interessante, mais latente o desejo do mercado de subir, a partir de qual ponto e etc. E assim também para baixo, se cair, né? Então é se preparar para a subida e se preparar para a descida, independente e imparcialmente para que lado ele vá. Foi muito difícil, semana para mim, mas eu consegui bons resultados. Por quê? Porque o que eu imaginei não se completou, mas aconteceu, né? Então, o que eu imaginei foi um estudo matinal. O que eu imaginei foram os meus estudos, que inclusive compartilho com vocês. Foi a minha base para trabalhar na semana. E ela ficou de segunda a sexta-feira na mesma base. Ela não desconfigurou e ela não se completou. Ela ia até um primeiro nível e voltava. Ia até um primeiro nível e voltava. E isso aconteceu a semana toda, né? Quando na sexta-feira deu um arzinho de que poderia, agora vai, né? Rompendo aí as mínimas da semana e fechando o semanal na mínima da semana. Praticamente semanal fecha na mínima. Pouquinha coisa longe da mínima, né? Falávamos inclusive isso que poderia acontecer na sexta-feira, mas isso era um desejo também, então está a interferência do interesse, né, que aconteça, porque estávamos vendidos e tudo mais. Mas é importante determinar esses pontos e entender que o diário se aproxima agora de um suporte, que era o nosso alvo da semana inteira, na semana passada, os 64.800 aproximadamente, ou os 65 mil pontos, só que ele parava nos 300, nos 350
e voltava tudo, né? Na sexta-feira ele foi perder esse nível dos 280 que ele havia marcado no dia anterior, e aí ele chegou aí bater no 0,15, né? Perto do 0,0. Ok, missão cumprida, essa era a nossa ideia. Então, a partir daqui, o que temos para essa semana, né? Eu vejo o mercado da seguinte forma. Aí é um suporte. Eu querendo ou não, eu achando que Fibonacci vai trazer para trás ou não, a partir desse primeiro momento, eu olho para essa tela e vejo que ele está em uma região de suporte. Claro que um pavio lá embaixo e volta, fecha no dia acima dos 65 mil de novo, não muda nada esse gráfico. Ele pode trabalhar o dia inteiro para baixo de 65 mil pontos e no final do dia voltar e fechar exatamente aí 64.900, 64.800, 65 mil pontos. E não vai mudar nada esse gráfico. Amanhã eu vou estar aqui falando a mesma coisa. Estamos em cima de um suporte, né? Então, existe a possibilidade de continuar caindo, mas existe aí a briga desse suporte. Eu tenho que considerar como primeiro ponto meu de suporte mais importante, né, a região de 65 mil. Eu prefiro marcar os 64.800, mas essa região aí é uma região que já está dando suporte para o preço. Quando eu venho para pensar em resistência, eu só vou estar vendo resistência lá no 170, 180, que foi a máxima da semana passada, inclusive, né? Que ele largou lá em cima. Então eu vou ter uma máxima lá em cima no 66, né? 66.180. E eu considero ali a linha amarela, os 0,80, o 100, né, aproximadamente, como sendo o nível da resistência. Mas é sempre uma região, nunca é um preço exato, então não tem problema, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Importante saber que quando estiver chegando ali, está se aproximando de uma zona perigosa para continuar comprado, né? E ou que a partir dali vale-se muito a pena estar comprado, né? Então, assim também para baixo. A partir então desse movimento de 64.800, se a gente perde esse movimento, nós vamos parar no 63.980. Vai cair 800 pontos direto, Jota? Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que o próximo ponto importante está mais ou menos por lá, né? Perto lá dos 64 mil pontos. Mas só que se a gente desce para 60 minutos, a gente vê que tem movimento ou suportes sugeridos intermediários aí, que está ali mais ou menos 64.400. Então a gente teria para baixo aqui um 64.400 e aí depois os 63.800, 63.800, certo? Então esse seria aí dois níveis para baixo que eu acho que o mercado tem toda a condição de buscar se perder 64.800, tá? A princípio 64.800 é o ponto mais relevante aí para tentar se segurar mais uma vez e voltar a subir. Nesse mesmo gráfico de 60 minutos, quando eu olho por ele as resistências, eu já enxergo uma outra antes do topo do 0,60 também, 0,80, 66.100, etc, que está ali os 65.500. Então eu sei que eu tenho 65.500 ainda pela frente, tentando impedir que eu chegue lá no meu topo dos 66.100, 66.180. Então são níveis que eu levo em consideração e eu entendo que eles vão dar suportes e resistência, pelo menos num primeiro momento para hoje, durante o pregão, ok? Então esses são os pontos para cima e para baixo que eu determino do índice. Agora, um pouco mais difícil, ao mesmo tempo mais fácil, né? Difícil isso, né? Mas um pouco mais difícil, ao mesmo tempo mais fácil, é o dólar. Por que o dólar? Fácil por quê? Porque é meio que óbvio que o dólar vai dar uma repicada, né? Vai subir, vai corrigir e tal. E a gente trabalhou também nessa possibilidade. Eu tive mais dificuldade no dólar do que no índice, porque o que eu imaginei para o dólar só aconteceu na sexta-feira, né? Então eu imaginava todo dia no dólar uma possibilidade de subida. Então eu pegava poucas operações, tentava pegar um início de uma reversão para subir e ele não subia. Foi subir só na sexta-feira, que foi lindo. Chegou no alvo, que era o 41, até passou, foi parar lá no 51. Mas o alvo era 41 e ele veio lá de baixo, rompendo o mínima do dia anterior e começou a armar e isso foi dando certo para a tarde toda, né? De manhã foi canseira, a compra foi canseira, mas depois deslanchou e foi rápido, né, no alvo. Em 1h30, para o dólar é rápido, ele andou aí seus 15 pontos e chegou no seu alvo. Então foi a partir dali que começou a dar aquela alegria. Mas tá errado, desculpa pessoal. Nós vamos aqui subir pro diário,
Porque eu falava na semana, em um dos estudos matinais, compartilhado com vocês, que a gente viria um candle forte verde, né, a qualquer momento. Olha, pessoal, não é normal o gráfico trabalhar longe da média azul, tá? Não é normal. Ele vai trabalhar alguns momentos, alguns dias no gráfico diário, algumas semanas no gráfico semanal, mais raro ainda, mas você vai ter aí períodos onde ele vai estar sim afastado. Mas ele vai forçar a volta. Olha só, afastou 1, 2, 3 dias, olha só onde ele veio parar aqui, né? Afastou aqui já 11 dias, né? 11 pregões. Nós tivemos 11 pregões vermelhos, candles vermelhos caindo, né? Não 11 negativo, mas 11 que fechou vermelho. Aqui foi um dia positivo esse fechamento aqui, no dia 6, porque fechou acima, abriu e fechou acima do ponto de fechamento do dia anterior. Mas candles vermelhos prevalecendo durante o dia, sempre as quedas, né? E o mercado foi se afastando da média azul, que é a mais curta, que chega pertinho do preço sempre, e agora está iniciando um processo. Claro, precisamos da confirmação, o preço precisa passar para cima da máxima de sexta-feira, que foi o 51. Se o preço passar para cima do 51, logo ali ele já tem uma região onde era um suporte, pode dar uma resistência, essa casa aqui do 56. Então já vou entender que aqui ajustado, 54,5, né, já está testado, tá? 54,5 ali já está testado. E se esse aqui já está testado, opa, ajustar aqui 4,5. Se esse aqui já está testado, então se ele passar daqui, eu já vejo o 65, que vem lá de trás, nível que também foi sentido aqui no dia 18, né? Parou aqui, no outro dia abrimos aqui, perdemos aqui, paramos no 55. Aí no outro dia abrimos aqui, tentamos o 65, falhou, virou para baixo, perdeu o 55, foi para o 41. E o 41, que era o mais importante, respeitou só por algum momento, que era o fundão dos fundões do semanal. E respeitou só por algum momento, foi cumprir e foi completar o movimento de Fibonacci naquele mesmo dia. Depois do movimento completado, era natural um repique ainda mais latente. E aí o mercado abre caindo, faz um movimento de baixa e a gente já viu, né? Acabou de ver lá o intraday de sexta-feira, volta, consolida no meio do dia e rompe para cima e vai embora, né? Tentando fechar próximo das suas máximas. Hoje, importante nível do dólar para cima e para baixo, né? Para baixo é segurar no 41, acho que é o ponto mais importante aí, onde a briga existe, né? E se a gente pegar o semanal aqui, ele forçou, eu falava para vocês na sexta-feira, ele vai voltar hoje para os 41, por isso eu estou comprado. Por quê? Porque ele vai tentar fechar o semanal em cima do suporte do semanal. E foi o que ele fez. O semanal tinha um suporte ali no 41. O semanal voltou e fechou aqui. Largou a sombra lá, mas ele voltou e fechou aqui. Então o mercado tem um comportamento meio que você consegue imaginar a intenção, né, do mercado. Quem está defendendo ali a posição ou realizando lucro, sei lá qual o motivo, ali é o ponto onde tem que tomar decisão. Então o mercado toma a sua decisão. Aí eu desço para 60 minutos, subi para o semanal, vamos descer para 60 minutos, e vou entender que o mercado também pode voltar na média dos 60 e ele está muito longe da média dos 60. Então que é natural e mais provável que a tendência continue para baixo, sim, só que também é relevante em termos de probabilidade o suporte que nós encontramos para ele voltar primeiramente para as médias, né? E vamos pensar nos 60 minutos. 60 minutos, como eu disse, para cima tem aí o 31,55 aproximadamente, que é a sua imediata resistência, e depois 31,65, que não é tão forte assim, e o principal 31,78. Inclusive trabalhei 2 dias na semana passada com alvo tentando ver se passasse tal preço, chegaria nos 31,78. E ele não conseguiu sequer fazer qualquer tipo de subida, foi caindo o dia todo, todos os dias, né? Então, esses são os níveis que eu volto a falar. O 31,78 é o alvo dessa operação de repique para começo de conversa no dólar. Mas vai ter que passar pelo 5,565 naturalmente. E para cima, e para baixo, né? O dólar para baixo, como eu disse, o principal ponto aí do índice é o 64.800, do dólar é o 31,41. Esse é o ponto principal, essa região de preço, onde ele vai ter briga e mais briga, na minha opinião. Para baixo disso ele volta
lá para os 25 e depois para a mínima do 17 que ele marcou na própria sexta-feira, né? Mínima lá no 17. Então a gente vai ter aí um suporte natural de fundo lá no 31,17, passando por 31,25 e 31,17. Mas o mais importante é o 31,41 aí, tá bom? Este então é o nosso dólar. Vamos para então agora a nossa Petrobras e depois a nossa Vale. Vamos começar aqui pela Petrobras, falando agora de ações. Vamos dar uma olhadinha aqui em Petrobras. Petrobras, né? Gráfico limpo. A gente olha para o semanal, a gente vê Petrobras em cima, tentando, né, voltar para cima de um suporte. Se a gente bate Fibonacci no semanal, daqui de baixo, a gente vê Petrobras se aproximando dos 50%. Se nós puxarmos Petrobras para cá, em cima dos 61,8%, né? Então a gente tem aí um movimento de suporte, uma região de suporte importante, que ela está batendo, que é os seus R$12, bateu 11,59 a semana passada. Semana passada? Sexta, quinta, quarta, segunda-feira. E depois subiu, né? Subiu aí. A gente agora vai aguardar o movimento dos 60 minutos, fazer a sua correção, como está fazendo ali. Posições que nós temos inclusive ali de Put, Petro e Vale, justamente pensando nesse movimento aqui, né? Resistência lá do gráfico diário, quando ela bateu aqui, eu estava já aqui, estopei nesse rompimento, no dia seguinte fez esse movimento forte, voltei para o mesmo preço e deu certo na sexta-feira. Vamos ver se hoje continua. Então 60 minutos completa esse movimento de correção em 12,55, 12,36, por aí. Tem um gap inclusive aberto aqui, né? E aí a partir daqui pode tentar um topo novamente. E esse teste do topo, acredito que 12,80, 12,90 vai ser uma região que vai oferecer resistência para a subida. Olhando para esse gráfico aqui, não temos mais tendência de alta, porque o gráfico fez fundo novo. Fundo novo não é tendência de alta. Então 60 minutos tem topo, fundo menor que o anterior. Então teste do topo, reteste do fundo para depois voltar para a tendência de alta. Isso é importante para esse gráfico, na minha opinião. Mas por enquanto 12,55, acho que o preço mais importante aí de Petrobras para cima é 12,80. E para cima disso ela busca 13,10, 13,5. E para baixo disso ela vai buscar aí 12,55. 12,55 e depois 12,36. Tá? Petrobras, então, na minha opinião, são esses objetivos aí que eu tenho com ela e já posicionado em put, tá? Der errado, perdeu, rompeu 13,35 ou saiu no preço que tiver. Vale 5. Tá aí também, Vale 5, fazendo um movimento corretivo de diário em cima, em cima do suporte, mas vindo de uma correção, de um novo topo, onda 1, onda 2, onda 3, e os 60 minutos já bate forte aí na sexta-feira. Pode hoje dar uma corrigidinha até uns 27,40, então vale subir aí 27,40 é o seu ponto máximo de resistência, passando ali por 27,30, 27,10, e para baixo Vale tem suporte na mínima de sexta-feira, 26,66. A gente até falou sobre esse alvo da sexta-feira, né, quando perdeu o primeiro alvo, 26,66, e depois 26,15 e 25,62 aí durante a semana. Quem sabe a gente bate nesse alvo aí, ok? Então esses são os pontos, pessoal. O mercado já vai abrir, estamos quase na hora da nossa abertura lá. O mercado já está precificando no leilão o seu preço de abertura teórico. Então vamos com tudo. Bom dia a todos, excelente dia de trabalho, Deus abençoe a todos. Marcaram esses pontos aí, vamos começar nossas operações visando as melhores oportunidades do dia, ok? Grande abraço, fiquem com Deus e vamos pro game que vai começar já. Um abraço, pessoal, tchau, tchau. Deus abençoe aí a nossa segunda-feira.